Vamos então olhar para os assuntos que fazem a atualidade internacional desta terça-feira, 16 de maio de 2023, e é pelo Wellington Calazans que nós vamos começar. Wellington, vamos tentar falar com o Wellington, fazem-me sinal de que há alguma dificuldade sonora em conseguirmos melhor perceber o Wellington, mas vamos lá tentar. Wellington, reforço só aqui o boa noite, só para confirmarmos se está tudo ok. Boa noite, Dorivaldo. Acho que está tudo ok aqui, ó. Ao que tudo indica, está tudo ok. Wellington, vamos então olhar aqui para os assuntos que fazem atualidade e vamos olhar para este vazamento do Pentágono. Indica que Zelensky planeava destruir o oleoduto da Hungria que recebe petróleo russo, bem como um ataque também aquilo que é o território russo. Ao se confirmar a veracidade destas informações divulgadas pelo Washington Post, a Ucrânia não estaria a agir de forma contrária à narrativa da mera proteção que motivou esta toda a solidariedade que estamos a ver a ser dada ao país diante desta invasão, digamos, solidariedade em termos militar e apoio financeiro também para fazer frente a esta invasão russa? Dorivaldo, os sinais aqui são diversos. Sob a perspectiva da violação daquilo que foi prometido aos membros da NATO para que a Ucrânia recebesse apoio desses países, você está correto a fazer essa pergunta num tom quase afirmativo, não é? Porque o Volodymyr Zelensky, desde o início, sempre falou em defesa do seu território e, em momento algum, houve uma oferta de apoio para que ele promovesse uma guerra. Não é? Esse é um aspecto. Agora, o Washington Post divulgar isso é um sinal de que o Volodymyr Zelensky entra na lista da guilhotina, né? Porque já há uma pressão muito grande para que, em julho, os norte-americanos deixem de oferecer apoio à Ucrânia. Já existe também uma cobrança da Hungria do artigo 5º, tá? Porque o artigo 5º da NATO é muito claro que qualquer país membro da NATO que seja ameaçado ou atacado deverá merecer a solidariedade de todos os outros membros. Se o Volodymyr Zelensky tem um plano divulgado pelo Washington Post de que iria ou irá atacar uma estrutura que fornece energia para um país membro da NATO, ele se retira de qualquer possibilidade de ser membro da NATO, como já havíamos falado aqui em edições anteriores, neste mesmo espaço, e ele também passa a ser visto como um alvo da NATO, e não como alguém que tem merecido todo um suporte bélico de doações e de toda uma estrutura que tem sido oferecida. Então, essa questão é muito complexa, né? Mas a complexidade dela, na minha opinião, começa não nas palavras do Volodymyr Zelensky, de que iria atacar um oleoduto, um gasoduto. Não é aí. Para mim, a grande surpresa é a imprensa norte-americana publicar isto no momento em que o apoio norte-americano à Ucrânia é altamente contestado pela oposição ao governo de Joe Biden nos Estados Unidos, no parlamento, inclusive condicionando a aprovação do orçamento norte-americano à redução do apoio à Ucrânia, e também a opinião pública norte-americana, que também já falamos aqui nesse espaço, que não suporta mais ter que se sacrificar para que o dinheiro seja enviado a partir dos Estados Unidos para a Ucrânia. Então, são muitos elementos, são muitos fatores, e eu acredito que o artigo 5º não deva ser acionado, porque
muitos países membros da NATO já haviam sido prejudicados com a situação do Nord Stream 1 e 2, né, naquela sabotagem que aconteceu, e nenhum deles levantou o artigo 5º buscando a proteção dos demais. Ao contrário, chegaram a acusar a própria Rússia de sacrificar a própria infraestrutura. Então, Dorivaldo, isso é muito complexo e é um embrião aí, talvez seja o embrião do abandono dos países em relação à Ucrânia. É a percepção que eu tenho. Vamos aqui ouvir também o Wellington ainda sobre este assunto. Wellington, são, portanto, novos protagonistas que chegam agora a um terreno onde outros chefes de Estado também já pisaram, já lá estiveram a tentar esta ação de levar a paz na mesa das negociações entre as partes. Embora já tenhamos visto todo o cenário aqui a ser vivido por meio de outras tentativas, é pelo menos confortador saber que as duas partes estão predispostas em ouvir aquilo que estes 6 líderes da missão de paz africana têm a dizer. Dorivaldo, você não pode ficar cansado de ouvir propostas de paz, não. Nós temos que ficar cansados das propostas de guerra. Certo. Toda proposta de paz tem que ser exaltada, Dorivaldo. Eu falo isso com a experiência que vivi em Angola. Vivi em Angola no período da guerra e vivi a fase para a transição da paz e reconstrução nacional. Sei da importância da paz, vivi aqueles momentos de diálogo, testemunhei, e sou um defensor da paz. Por isso, essa iniciativa dos países africanos é um exemplo fantástico, porque os países africanos não estão dentro dessa guerra, mas são vítimas, porque sofrem as consequências e sabem da importância de que um ponto de diálogo seja iniciado. Se eles vão conseguir ter êxito agora, ou se terão êxito, aí já é uma outra questão que não vai depender apenas da iniciativa deles, mas a iniciativa deles é um caminho aberto para o diálogo. E nesse momento de insanidade predominante, onde os países, especialmente ocidentais, que sempre se apresentam como paladinos da ética, deontologia e de todas as virtudes humanas, eles são incapazes de abrirem mão da vaidade, do egoísmo, e não conseguem o diálogo vindo do continente africano, de 6 países, como foi mencionado aqui pelo Issal e por você. Isso é de uma grandeza realmente que merece o nosso total incentivo, o nosso total apoio. Creio que as portas da paz começam a, pelo menos, ser visualizadas, né? Tivemos ali uma proposta de paz da China, tivemos uma própria proposta de paz defendida pelo presidente angolano em outra oportunidade, pelo menos publicamente, e também através de conversas ao telefone com os líderes dos países envolvidos no caos. Tivemos o Lula do Brasil falando sobre essa questão do diálogo e da paz. Então, tudo isso faz com que percebamos que não é uma guerra mundial, como estava sendo praticamente encaminhada diante do discurso altamente agressivo de todas as partes que estavam envolvidas diretamente com esse conflito, inclusive com pressão sobre países que não queriam participar. Mas, então, se o diálogo começa a ser aqui tema do nosso debate, isso já é um grande trunfo. Então, vamos torcer para que bons frutos possam sair dessa excelente semente. Certo. Vamos então mudar aqui de assunto e olhar para o último que trazemos para esta noite. Vamos começar pelo Wellington. Wellington, a China disse hoje estar preparada
para esmagar qualquer forma de independência de Taiwan, acabando também, de alguma forma, por reforçar aquilo que são as críticas ou as alfinetadas aos Estados Unidos, dizendo que, para além de esmagar qualquer forma de independência de Taiwan, está também determinada em eliminar qualquer tentativa de interferência externa, dizendo aqui numa referência àquilo que são os Estados Unidos o principal aliado de Taiwan. Dorivaldo, é realmente constrangedor falar sobre essa disputa por Taiwan quando existe um reconhecimento esse reconhecimento que os Estados Unidos é um país signatário, né, em relação a uma só China. E agora, a China ter que falar que vai defender algo que, de acordo com uma convenção internacional, é parte do seu território, já fere um princípio de normalidade, né? Que podemos aqui definir é que a China está sendo atacada e não Taiwan. Taiwan é parte da China, de acordo com aquilo que está escrito e que diversos países que hoje tentam rasgar o acordo concordaram já historicamente, logo depois da Segunda Guerra. Então, o que acontece aqui é uma disputa de narrativas, a preparação de uma nova guerra. Estávamos aqui vibrando com a possibilidade de diálogo na questão da Ucrânia com a Rússia e NATO, mas aqui já há uma preparação para uma outra tensão que poderá sim culminar com uma guerra, mas uma guerra onde a China levará uma grande vantagem por diversos aspectos. Tem um exército, uma marinha principalmente, forças armadas muito bem equipadas, com um contingente absurdamente grande, como tudo que na China se refere a pessoas, é tudo muito grande, uma população realmente expressiva. E também os chineses terão um custo com logística infinitamente inferior aos países que tentarem entrar ou construir um confronto em função de Taiwan. Então, Dorivaldo, essa crescente troca de farpas, né, entre líderes e representantes de diferentes países com a China e vice-versa, é um indício muito ruim de que algo está sendo devidamente estruturado para um ataque. Não creio que a China esteja disposta a iniciar algo, mas também não creio que ela irá ceder caso a independência de Taiwan seja um dos temas defendidos numa agenda completamente contrária àquilo que os países que são signatários da teoria de uma só China, né, do acordo de uma só China, tentarem burlar. Então, Dorivaldo, é um tema que já comentamos aqui diversas vezes e que preocupa porque se falarmos aqui sobre uma guerra envolvendo China, Estados Unidos e outras potências do planeta, não é apenas a questão bélica, é toda uma questão de abastecimento do planeta que vai estar comprometido. Então, vamos torcer para que isso sequer avance, porque seria mais um drama, porque nós precisamos realmente de paz. Certo. Vamos também nos despedir aqui do Issao Agostinho e do Wellington Calazans. Boa noite aos dois, boa continuação e até uma próxima oportunidade. Boa noite. Até a próxima.